ainda com seus olhos fechados. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nós temos recebido misericórdia todos os dias da parte de Ti, Senhor, para as nossas vidas, Pai. E isso tem feito nós merecedores, Senhor, da Tua graça, do Teu favor, porque fomos perdoados, Senhor, e fomos aceitos por Ti, Pai. Por isso nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Podeis assentar. Graça e paz, boa tarde. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje, irmãos, diz respeito a nós não estarmos focados no futuro. Você pode até achar estranho. No futuro, não estar focado no futuro, e sim no presente, sim. A estarmos focados no presente. Por quê? Porque a palavra diz que o nosso Deus é um Deus de hoje. E eu estava estudando na palavra e em todas as vezes, a maior parte das referências que eu vi, ele sempre se refere como sendo um Deus de já. Um Deus de repente. Um Deus que quer fazer nos abençoar hoje. Amém? Então eu queria que vocês abrissem suas Bíblias. Aleluia. No livro de 2 Coríntios, capítulo 6. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Aleluia. Aleluia. Todos encontraram? Diz assim: Porquanto, diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. Amém? Então, por inúmeras vezes a gente vai ver na palavra de Deus, em todas as referências, Deus sempre se reportando como sendo o momento de nos abençoar, o momento de nos socorrer, ser o momento do agora. Mas muitas vezes, muitas pessoas têm deixado de usufruir o melhor de Deus hoje, porque criam expectativas que Deus vai nos abençoar no futuro. Não que não seja certo, irmãos, mas Deus tem o agora para nos abençoar. Amém? Ser abençoado agora é bem melhor do que ser abençoado futuramente. Eu sei que tem coisas, por exemplo, quem galga uma formatura sabe que vai ter que passar no mínimo 5 anos ou 2 anos se está estudando. Mas existem determinados milagres que Deus quer fazer na nossa vida, desejos que Ele quer nos atender, que podem acontecer agora, no presente. E muitas vezes a gente está deixando de estar à margem do milagre, o milagre está ao nosso lado, já está tudo disponível e nós colocamos: Senhor, me abençoa no futuro. Começa a me abençoar, começa a dar certo, que a coisa começa a acontecer, quando o Senhor, na verdade, Ele tem já pronto o milagre para nós hoje. A Bíblia diz lá em Números 15:41, se vocês quiserem abrir, vamos abrir lá. Aleluia. Aleluia. Números, capítulo 15, versículo 41. Diz assim: Eu sou o Senhor, o Eterno, vosso Deus, que vos livrei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu, Yahvé, vosso Deus. Perceba que o que é que ele está dizendo aqui? Que ele livrou o povo de Israel da escravidão para ser. Não para quando ele, que para ele ser, que ele será, mas ele já queria ser. Então a gente vê que quando ele mesmo se expressa, ele diz: Eu sou. Eu sou o Deus, eu sou, que está no presente. Sempre Ele quer nos socorrer no presente. É isso que muitas vezes está nos faltando. Ter a ousadia e a confiança de buscarmos o milagre de Deus hoje para a nossa vida. Deus está querendo abençoar a gente hoje. A gente aqui muitas vezes está retardando. Mas Deus está demonstrando dia após dia que Ele quer nos abençoar. E novidade de vida tem chegado para nós. Amém? Por quê? Porque Ele quer ser rápido e bondoso para nós. Então, quando ele diz que o momento favorável é agora, esse é o momento de tudo acontecer para a sua vida.
Por isso precisamos estar com o coração alinhado. Alinhado de que forma? Alinhado na palavra, para que a gente possa ter esse socorro de forma oportuna. Amém? Vamos abrir lá em João 3,18? Aleluia! Eu quero fundamentar isso para que a gente possa entender com convicção que essa é a vontade de Deus, abençoar você hoje no presente. Aleluia! Aleluia! João capítulo 3, versículo 18. Aleluia! Diz assim, é um versículo conhecido: quem crê nele não é condenado. Perceba que aí está no presente, não está falando que será condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Amém? Eu vou ler outro versículo, vocês não precisam abrir. Diz assim, no Hebreus capítulo 4, versículo 16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, nós estamos vendo que sempre Deus quer nos ajudar no presente, não no futuro. O futuro ele já tem novidades reservadas para nós no futuro. Mas o presente hoje é o dia oportuno para Deus nos abençoar. E nós vemos várias pessoas na Bíblia falando isso, que vocês vão ver que eles sempre quando buscavam a Deus, eles se referiam e pediam o favor de Deus agora. Aí você diz, e aí eles foram desapontados? Não. Eles não foram envergonhados. O que é que o salmista Davi ele dizia? Ele dizia, no Salmo 118, versículo 24, se você quiser abrir lá, dizia assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Veja, perceba a ousadia que Davi tinha. Ele se levantava, ele criava expectativa durante o dia. Ele dizia, hoje é o dia que o Senhor fez para nos abençoar. Ele se levantava ao dia já esperando milagres da parte de Deus. E ele dizia, prospera no Senhor, faz com que o teu favor chegue em nossas vidas, em outras palavras. E essa é a forma que a gente tem que criar um hábito em nós. Hábito de que forma? De esperar o melhor de Deus todo dia. Você tem que se acordar assim que se levantar, obrigado, Pai, porque hoje vai acontecer o melhor para a minha vida. O melhor de ti está reservado hoje para a minha vida, Pai. Hoje não vai ser um dia diferente. Você não vai encarar aquele dia dizendo, aquele dia já vai ser, aquele problema já se apresentando. Mas você já crendo, Pai, obrigado, porque hoje vai ser o dia que isso vai se resolver. Amém? E assim será, irmãos. Porque Deus tem vontade de lhe abençoar. Deus não está criando impedimentos para não nos abençoar. Pelo contrário, Ele quer motivos, Ele quer poder nos abençoar. Mas para isso a gente precisa criar expectativa. É a mesma coisa que aconteceu com o profeta. A Bíblia fala, lá em Isaías, lá em Reis, o profeta Elias. Eu vou ler para vocês, está lá em 1 Reis 18:36, que, ora, o sacrifício do profeta Elias, ele colocou à frente e orou: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus. Perceba que ele diz que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. E vocês acreditam, irmãos, que o milagre aconteceu? Aconteceu, irmãos. Se nós formos abrir lá, vamos abrir lá, para a gente ver como foi maravilhoso os milagres que aconteceram nesse momento. Aleluia. 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 Deus é bom, amém? Todos encontraram? Diz assim, vou ler novamente. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: Ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo, e que foi por ordem expressa da sua parte que realizei todos estes atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me,
ó Yahvé, e atende-me para que o teu povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus, e fazes o coração do povo retornar a ti. Então, no mesmo instante, caiu fogo de Yahvé sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim o povo testemunhou todo esse acontecimento diante de seus olhos. Imediatamente, todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram em uma só voz: Só Yahvé, o Eterno, é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém? E se nós formos olhar, irmãos, no versículo à frente, ele também começou a orar por chuva, a Bíblia fala, mas o interessante é que no mesmo momento que o profeta começou a orar por chuva, ele já mandou seu servo ir olhar se já estava chovendo. Por quê? Porque tamanha era a confiança que ele tinha em Deus. Ele sabia que se ele pedisse alguma coisa segundo a vontade de Deus, segundo as ordenanças de Deus, aconteceria imediatamente. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus vela em cumprir a sua palavra. Ele estava ansioso da parte de Deus, esperando a expectativa. Vai chover. Se eu pedir a Deus que chova, vai chover. Se eu pedir que não chova, não vai chover. E estava tendo um tempo de escassez, de seca naquele tempo. E ele já mandou dizer ao seu servo: olha, pode procurar chuva, porque eu estou orando a Deus pedindo chuva, e chuva vai chegar agora. Então nós precisamos, irmãos, desenvolver essa confiança. De que forma? Conhecendo a palavra, para que fé possa ser acrescentada na nossa vida. Porque Deus é o Deus de já. Deus é um Deus de repente, irmãos. Ele quer nos abençoar ainda hoje, irmãos. Você pode sair daqui agora já com sua bênção. Amém? Crie expectativa, porque Deus quer fazer isso. Deus não quer abençoar você no mês que vem, se Ele sabe que sua necessidade é hoje. A Bíblia diz que quando um tempo é oportuno, é quando chega na necessidade. Amém? A necessidade, então, está sendo hoje, então o milagre de Deus está aqui hoje para você. E nós estamos vendo no Antigo Testamento que todos esses dois homens que eu mencionei para vocês, eles criam. Ele tinha a convicção que eles estavam pedindo algo a Deus, que era segundo a sua vontade, e que acontecia hoje. E é isso que a gente tem que colocar, expectativa. Como o pastor Wagner falou, crie expectativa no seu coração. Muitas vezes nós estamos vindo à igreja, ou estamos nos nossos lares sem expectativa. Estamos vendo as coisas acontecerem não como a gente queria, mas estamos ficando calados. Ah, Deus vai consertar, no fim vai dar certo. Vai dar certo, irmão, se você colocar. Mas Deus tem hoje uma promessa de vitória para você, para que você não sofra consequências, não sofra danos. Deus não quer só você sofrendo. Deus quer te enxugar dos seus olhos todas as lágrimas, irmãos. Ele quer te ver sorrindo. Ele quer te ver realizado, próspero. Ele diz em sua palavra que nenhuma armadilha forjada contra a sua vida prosperará. Ou seja, é agora. Amém? Diz que nenhuma armadilha, que se alguma língua se levanta em juízo contra você, é condenada. Ou seja, ela torna-se sem efeito. Sem efeito quando? Agora. Por isso que a Bíblia diz que maldição sem causa não tem efeito. Porque se você não deu causa, Deus também não vai permitir que chegue em sua vida. Mas para isso a gente tem que criar expectativa. Tem que crer. Como a palavra de Deus diz, crie, por isso falei. Então, eu queria que você entendesse que é isso que Deus está querendo, não só para você, mas para mim também. Quando eu estava estudando, eu disse, Senhor, quer dizer que sua vontade é me abençoar agora. Porque é interessante, eu não sei se você já percebeu, a gente nos vê pedindo coisas para o futuro, irmãos, quando Deus, na verdade, quer abençoar no presente. Não que não seja bom, irmãos, mas é muito melhor pegar hoje do que pegar no futuro. Amém? Aleluia, aleluia. Então vamos abrir lá em João, aleluia, que eu queria mostrar outra referência. Aleluia. João capítulo 4, versículo 46. Aleluia, aleluia. Aleluia. João capítulo 4, aleluia, 46. Diz assim: a cura do filho de um oficial, é o título que tem.
Então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho, e ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galileia, vindo da Judéia, dirigiu-se até ele e lhe implorou que descesse para curar seu filho, e estava a ponto de morrer. E Jesus lhe disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis? E o oficial do rei disse a Jesus: Senhor, desce, antes que o meu menino morra. E Jesus disse: asseguro Jesus, pode seguir, o teu filho vive. E o homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia: teu filho vive. Amém? O interessante é que quando esse homem ouviu falar que Jesus estava chegando, ele se dirigiu e ele não pediu que Jesus fosse mais tarde. Eu não sei se vocês estão percebendo. Ele pediu que descesse naquele momento. Por quê? Porque a necessidade era naquele momento. E Jesus, ele não criou impedimento. Ele não criou, pelo contrário, ele abençoou, lançou a sua palavra. E o homem creu. A Bíblia diz que ele creu. E quando ele já estava a caminho para ir ver o filho sarado, irmãos, o que é que aconteceu? Já tinha chegado a notícia que ele já tinha sido curado. Ou seja, nós não devemos querer colocar impedimentos, irmãos. Muitas vezes nós estamos querendo colocar impedimentos. É o que a gente vai ler aqui mais à frente. Vamos abrir lá em Mateus. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Aleluia. 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 Isso diz respeito ao centurião. Aleluia. Mateus 8, versículo 2. Diz assim: e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. E então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado. Ou seja, ele perceba que essa que ele queria conhecer a vontade de Deus. Ele disse: se você quiser, eu posso ser limpo. E o interessante é que nesse momento Jesus disse: eu quero ser limpo, eu quero. Em outras palavras, ele expressou qual era a vontade dele. Porque muitas vezes algumas pessoas acham que não é da vontade de Deus que ela seja curada. Mas Deus, não é à toa que está escrito na sua palavra que diz que verdadeiramente ele tomou sobre si nossas dores e enfermidades. Então ele quer curar você. Ele quer curar. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas Deus tem cura. Deus tem milagre para sarar a sua necessidade. E ele quer. Mas para isso a gente precisa confiar. Perceba que todas essas pessoas procuravam ele e deu ao encontro dele. Com o centurião também foi a mesma coisa. Ele foi ao encontro. A Bíblia fala que ele tomou conhecimento que Jesus estava por ali e ele foi ao encontro. E Jesus se dirigiu na casa dele, mas ele disse: não precisa nem que você vá, Senhor. Basta que o Senhor envie uma palavra e o meu servo será sarado. Por quê? Porque ele sabia, ele reconhecia quem era Jesus. E nós temos que reconhecer Jesus, irmãos, como sendo todo-poderoso. O El Shaddai. A Bíblia diz que Deus é o El Shaddai, o Deus todo-poderoso. A Bíblia diz, o chama também do Deus mais do que suficiente. Ou seja, ele pode, como nós cantamos aqui, realizar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, irmãos. Mas para isso a gente precisa criar expectativa. Expectativa de quê? Meu milagre vai sair hoje. Meu milagre vai acontecer agora. Em nome de Jesus. Quando acontecer aquela circunstância, eu não vou corresponder mais do mesmo jeito, caindo, tropeçando, mas sendo vitorioso. Porque Deus é comigo. E Deus vai ser, irmãos. Porque a vontade de Deus é te favorecer. Ele vai te promover. Se você começar a ver seu dia dessa forma, quando se levantar, colocar, abrir seus olhos e dizer: obrigado, Senhor. Porque esse foi o dia escolhido por ti para me beneficiar, para me prosperar, Senhor. Para fazer com que as coisas aconteçam de forma sobrenatural. E vai acontecer, irmãos. Eu lhe garanto, porque você está criando expectativa em Deus. E isso vai fazer toda a diferença. Não se acorde pensando nos obstáculos, nos problemas que você vai enfrentar. Mude o foco. Eu costumo dizer que a melhor coisa é termos esperança. E o Senhor nos dá essa esperança.
que ele vai poder mudar o quadro da situação. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ele vai cooperar, irmãos. Não adianta você desanimar. Como o pastor Eduardo fala, murmurar não enche pneu, irmãos. Murmurar não resolve o problema. Mas creia, irmãos. Decida ficar calado e decida, eu vou falar o que o Senhor me disse. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e verdadeiro Deus, irmãos. Verdadeiro Deus. Está se levantando essa circunstância é mentira, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor me promoverá fins maravilhosos. Diz que o Senhor está comigo. Eu não me sentirei sozinho, porque Ele está comigo. Eu não temerei. A Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Eu não vou temer. Eu não vou temer essas circunstâncias que estão chegando na minha porta. Eu não vou temer, eu vou ser vitorioso. Suma da minha vida. E vai sumir, irmãos. Mas para isso você precisa lançar a palavra. Criar expectativa que Ele está agindo em teu favor. Aleluia! Deus está agindo em seu favor, irmãos. Creia. Eu não estou sendo repetitivo à toa, irmãos. Porque Deus quer trazer isso para o povo. Ele quer fazer com que você viva em novidade de vida. Ele quer te levar a lugares mais altos. Comece a ver Deus dessa forma, irmãos. Comece a chamar a existência de Deus como sendo o seu proporcionador de momentos inesquecíveis, irmãos, que você vai ver novidade na sua vida. Você vai começar a ver o favor dele chegando em todos os lugares que você menos espera. Como assim? Eu não sei, irmãos. Vai ser sua expectativa. Mas eu posso lhe dizer que vai ser no seu trabalho. Quando você vai comprar as coisas, as pessoas vão lhe abençoar. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu já vi colegas, como eu já mencionei aqui, pessoas que estavam em situação, vamos supor, um colega meu estava na moto e a moto dele faltou combustível. Eu já falei isso aqui. E ele disse que estava empurrando a moto na estrada. E de repente chegou uma pessoa e disse: o que foi que aconteceu? Ele disse: faltou combustível. Ele disse: pegou a moto do cara, levou no posto de combustível, quando chegou lá ele agradeceu. Aí ele pensou que estava bom demais, mas não parou por aí. Por quê? Ele disse: não, peraí, pode deixar eu que vou botar combustível na sua moto. É o Deus do impossível, irmãos. Ele vai te surpreender. Aí você vai dizer: mas ele já me ajudou, ele já me levou até o posto, e ainda chega lá, ele quem bota combustível na minha moto. Acontece, irmãos. Comece a ver o favor de Deus. O favor de Deus está para acontecer nas horas mais impróprias. Eu não sei se é você, se eu não me engano, foi o pastor Eduardo que disse que uma vez o carro dele quebrou na madrugada e pessoas chegaram para socorrer ele e ele não pediu para parar. Pelo contrário, pessoas foram enviadas. Enviadas por quem? Por Deus, para ajudar. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o nosso socorro bem presente. Quando? Na hora da angústia. Hoje, agora. Ele é o Deus do agora. Ele quer te socorrer agora. Amém? Ele não quer te socorrer amanhã, não. Quando você for a pé para casa, não, deixando o carro quebrado. Não, irmão. Ele quer te socorrer agora. A sua necessidade, Ele quer te dar agora. E comece a ver. Deus, ele é soberano e Ele é onisciente, irmãos. Não se surpreenda quando Ele começar a fazer as conexões. Colocar no seu caminho pessoas que querem te abençoar. Pessoas que estão dispostas a promover os filhos dele aqui na terra. Não existe isso, existe, irmãos. Existe. Deus está à procura de fazer com que os seus filhos promovam o melhor para eles. Nós somos os verdadeiros, nós quem temos de fato o direito de sermos abençoados, irmãos. Porque Deus sabe o nosso coração, que nós queremos promover o reino dele. Ou você pensa que ele está querendo promover aquele que quer roubar? Não, irmão. Ele quer promover aquele que sabe que é um homem segundo o coração dele. Então saiba que você é uma pessoa em potencial para Deus. Saiba que sua vida tem um propósito todo especial da parte de Deus. Muitas vezes a pessoa diz: eu fui um erro, não era para ter nascido, eu sou fraco, eu tenho problemas, eu tenho limitações. Não, isso é uma mentira, irmão, do diabo. Porque o maior habita dentro de você. A Bíblia diz que você não foi gerado aqui na terra, irmãos. Você foi gerado em Deus. Antes mesmo de você ser gerado aqui por seu pai e sua mãe, você já existia em Deus. Amém? A Bíblia diz que ele nos visitou antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe. E já nos vocacionou para um propósito aqui na terra. Ou seja, em outras palavras, pastor Wagner dá certo para aquele propósito. Eu vou preparar ele para aquele propósito. Agora eu posso dar continuidade ou não, irmãos. Vai depender se eu quero seguir esse propósito divino ou não.
Mas saiba que Deus quer te promover. Ele te visitou e saímos dele. Então, quando estamos aqui na terra que aceitamos, nós estamos voltando para ele. Voltando para o Altíssimo. Não pense que você foi de um erro, fruto de um erro, de um nascimento, de uma gestação inesperada. Não, irmão. Deus já tinha um propósito lá no céu, antes do seu nascimento. Então você não está aqui à toa. Tem um propósito todo especial para a sua vida. Aleluia. Sinta-se especial, irmãos, porque é assim que Deus quer que você veja. Reconhece o chamado dele na sua vida. Diga, rapaz, eu não sou uma pessoa qualquer como eu pensava. Deus diz que tem um propósito para a minha vida. Tem pessoas que Ele quer alcançar que só você pode chegar nelas. Nós sabemos disso, irmãos. Tem pessoas que eu não vou chegar, que pastor Eduardo, pastor Wagner não vai chegar, mas você vai alcançar essas pessoas. Você é quem vai ser o referencial de Deus para essas pessoas. O Deus que elas vão conhecer é o Deus que você falou. É o Deus que habita em você. E aí eu te pergunto, como é que você quer que ele seja conhecido pelos seus amigos? Crie expectativa, irmão. Fale. Fale ousadamente, fale com confiança. Por isso que a palavra de Deus diz, acheguemos-nos com confiança. Com confiança de que forma? Reconhecendo que você é digno de ser abençoado por Deus. Reconhecendo que Deus quer lhe abençoar. Reconhecendo que as coisas estão acontecendo em seu favor. E vai ser diferente, irmãos. Lhe garanto que vai ser diferente. Aí você pode dizer, mas e se não acontecer naquela mesma hora? O que é que eu faço? Faça como Moisés, irmãos. A Bíblia, desculpe, Moisés não, como Abraão. A Bíblia diz que Abraão, ele, conforme os dias iam passando e a bênção dele não acontecia, ele se lembrava da promessa e glorificava a Deus. Amém? Ele não deixou de falar a promessa. Ele não se esqueceu da promessa. Mas a promessa não aconteceu naquela hora, mas a Bíblia diz que ele não deixou de acreditar na promessa. A Bíblia fala que quando ele se lembrava, ele glorificava a Deus. Obrigado, Pai, porque tem uma solução para mim. A tua palavra diz que eu serei pai de uma numerosa nação. E ele creu, e a Bíblia diz que ele era fortalecido. Ele era robustecido por dentro. Até que ponto? Até que ponto que cresceu e saiu aquele milagre nasceu. E é assim que deve ser com a nossa vida. A Bíblia diz que todo aquele que procura, acha. Todo aquele que bate, se abrir se vos-á. Todo aquele que busca, encontra. Querendo dizer o seguinte, não aconteceu agora, obrigado, Pai, mas vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer e de repente ele acontece, irmão. Por quê? Quando ele diz que vai acontecer, que se você perseverar, irmãos, é porque cada dia aquele problema vai se tornando menor na sua vida. Menor. É semelhante a quando você está quebrando uma pedra. Muitas vezes você bate e você pensa que não está acontecendo nada, mas a estrutura por dentro dela está sendo enfraquecida. E é assim com o milagre. Você vai falando a palavra e ela vai cedendo. Por quê? A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, irmãos. Você vai lançando e os portões do inferno vão abrindo. Vai falando e ele vai cedendo. Vai falando e ele vai cedendo. Vai falando até que ele rompe. Aleluia! Assim vai ser na sua vida. Mas para isso você tem que se firmar, irmãos. Tem que crer. Crer com o coração e falar com a boca. Amém? Aleluia! Aleluia! Oh, Pai, nós te louvamos, Senhor. Eu queria que vocês abrissem lá em João 5, versículo 5. Aleluia! 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 Glória a teu santo nome, Senhor. Oh, glória! Aleluia! 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 5, versículo 5, capítulo, livro de João. Todos encontraram? Diz assim: estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos, irmãos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: o que queres? Perguntou-lhes: queres ser curado? E o homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim. Amém? Eu não sei se vocês perceberam.
Esse homem tinha tudo para receber o milagre dele naquele momento, ou seja, ele estava no local certo, mas com a mentalidade errada. Jesus estava perguntando a ele: você quer ser curado? Jesus não perguntou por que você não é curado. Eu não sei se vocês perceberam. Ele disse: você quer ser curado? Ele disse: mas como, Senhor? Quando eu estou tentando aqui, eu não sei se vocês conhecem esse trecho, mas a Bíblia fala que aqui nesse poço, nesse tanque, as águas eram agitadas por um anjo. E sempre que alguém mergulhava, ele era curado naquele momento. Só que esse homem, ele estava pensando naturalmente. O autor da vida chegou para ele e perguntou: você quer ser curado? Por quê? Porque ele soube da história de vida dele. Jesus mesmo se antecipou, irmãos. É uma prova que Jesus, ele quer nos abençoar, ele quer nos tirar do sofrimento. Ele chegou para ele: quer ser curado? Ele disse: eu não posso, porque toda vez que eu vou tentando, que algo é agitada, não dá tempo. E nós temos que mudar a nossa consciência. Muitas vezes Jesus está dizendo: você quer ser curado? Aí você fala: ah, mas eu não tenho esse recurso, eu não tenho esse conhecimento. Você está criando obstáculos para receber o milagre. Quando na verdade Deus está dizendo: você quer ser curado? E a pessoa não está considerando. Se eu não me engano, foi a mesma coisa com Samuel. Às vezes eu me esqueço do nome. O profeta Samuel, quando era pequeno, o Senhor chegou para ele e falou: Samuel. E ele se levantou e foi até o sacerdote ali e disse: pois não, Senhor. Ele disse: não, eu não te chamei. E ele voltou a dormir. E o Senhor chegou: Samuel. E ele foi de novo: pois não, Senhor. Ele disse: não, eu não te chamei. Aí foi aí que ele percebeu. Ele disse: se você ouvir novamente essa voz, se ponha de pé e diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí na terceira vez o Senhor chegou para ele e disse: Samuel. Aí Samuel percebeu. Ficou de pé e disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o Senhor começou a falar. Que lição a gente tira disso, irmãos? Enquanto nós não considerarmos que é Deus que está falando conosco, irmãos, nós não vamos ver o milagre de Deus. Precisamos considerar. É o caso desse homem que estava aleijado. Ele não estava considerando que Jesus era Deus, que era a resposta de Deus para a necessidade dele. Estava deixando de receber um milagre. Mas a gente tem que ser perseverante. Perseverante como quem? Vou dar outro exemplo agora para vocês, que está em Lucas 5,19. Vamos abrir lá. É outra referência de outra atitude totalmente diferente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vou ler do 17. Tem um título assim: Jesus cura um homem paralítico. Num outro dia, quando Jesus ministrava, estavam sentados ali fariseus e professores da lei, vindos de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E tinha o poder, e ele tinha o poder de Deus para realizar curas. E chegaram então uns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou ao homem: os teus pecados estão perdoados. Amém? Isso aqui, irmãos, é outro exemplo, é um contrário da atitude dos outros. Perceba que esse aqui havia impedimentos. Ele era um homem paralítico, ele tinha consciência de quem era Jesus, mas o que faltava era conseguir chegar ao acesso a Jesus. Por quê? Porque naquela época você precisava chegar até Jesus para ser abençoado. Mas hoje não. Hoje está diferente. Basta a gente crer, irmãos. Por quê? Porque Ele está habitando dentro de nós. A Bíblia diz que basta a gente que todo aquele que clamar será salvo. Se você gritar por socorro, o Senhor vai vir em seu favor. Mas a Bíblia fala aqui que com eles nesse momento não estava. E a Bíblia diz que eles vendo aquela multidão, eles disseram: não tem jeito da gente chegar dessa forma. Que eu vejo que amizade abençoada era aquela. Você chegar a fazer tal atitude como eles fizeram. E a Bíblia diz que eles foram pelo telhado. E quando chegaram bem no meio,
que Jesus viu, perceba que a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles. Não foi a fé apenas do paralítico, mas a fé dos três. Por quê? Porque os três estavam num propósito só. Aleluia. Como é abençoado o propósito da unidade, irmãos? Como é abençoado? A Bíblia diz que onde há unidade, o Senhor derrama a bênção para sempre. E o interessante é que o Senhor disse: os teus pecados estão perdoados. E muitas vezes a gente fica, eu não sei se você se perguntava. Anteriormente eu me perguntava, por que Jesus disse que os pecados são perdoados em vez de Jesus dizer ser curado? Só que Jesus dizia que os pecados serem perdoados é a mesma coisa que ser curado. Por quê? Porque só recebe o favor de Deus quem é perdoado dos pecados, irmãos. Quando você é perdoado dos seus pecados, você tem o direito legítimo de ser abençoado. Ou seja, você tem o direito legítimo, não existe legitimidade da enfermidade de estar no seu corpo. Então ele dizia, seus pecados são perdoados, se levanta e anda. Ou seja, ele perdoava dos pecados, você está limpo. Agora você pode receber a bênção de Deus. Então é isso que nós fizemos. A Bíblia diz que é isso que Deus fez por nós. Já perdoou nossos pecados. Então não existe legalidade da enfermidade estar na nossa vida. Não existe legalidade da miséria estar na nossa vida. Aí você diz, irmão, você está falando só sobre prosperidade. Não, irmãos. Porque a vontade de Deus é que você seja próspero. Que glória tem você dizer que está passando fome, irmão? Nenhuma. Muitas pessoas dizem, essa doutrina da prosperidade, nós não estamos falando só em prosperidade financeira. Mas eu tenho plena convicção que Deus me quer ver próspero. Deus quer me ver dando. Por quê? A Bíblia diz que nós emprestaremos e não tomaremos emprestados. Nós daremos, irmãos, e não pediremos. A Bíblia diz, melhor é dar do que receber. Por quê? Porque só dá quem tem, irmãos. Então, essa é a vontade de Deus, nos prosperar em todas as áreas, quer seja na saúde, quer seja na área emocional. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que Deus tem cura. Eu sei que Deus tem maravilhas para a sua vida. Oh, aleluia. Aleluia. Cria esse tipo de expectativa, irmão, no seu coração, que você vai ver seus dias mudarem. Você vai ver seu presente modificado pela palavra. Seu presente sendo lavado pela palavra. Os seus caminhos que estavam parecendo, eu estou andando como que estou pisando em ovos, mas a palavra do Senhor diz que a palavra dele é lâmpada para os seus pés. Luz para o seu caminho. Para quê? Para que você não tropece. Dias, você não está sabendo como é no meu trabalho. No meu trabalho eu tenho que andar direitinho, não que eu ando fazendo coisa errada, mas estão sempre querendo criar armadilha para mim. A palavra é luz para o seu caminho. Para te livrar das circunstâncias erradas, das armadilhas. O Senhor quer te abençoar. Por isso, guarde seu coração. Guarde. A Bíblia diz sobre tudo que deve guardar, guarde seu coração. Por quê, irmãos? Porque se você não guardar seu coração, as coisas que vão se apresentar no seu meio é para lhe fazer parar. O acusador, ele vem para dizer que você não vai vencer, que isso não vai ter solução na sua vida. Ou então você está com a intenção correta e ele quer lhe desanimar. Mas se você guarda seu coração, irmãos, tudo é diferente. Tudo é diferente. Por quê? Porque você está guardando. Você está convencido, você está sóbrio. Espera aí, isso aqui não chega no meu coração, não. Não chega. Está guardado. Obrigado. Você não vem, Satanás, com essa mentira para o meu coração para me desanimar. Você não vai vir com essa mentira para me fazer parar. Não é assim. O reino de Deus é um reino que jamais terá fim. É um reino que não está fadado a falir. Pelo contrário, é um reino que jamais terá fim. É um reino que não tem necessidade. Não está em crise. É um reino que está em pleno vigor, irmãos. Porque todos os demais são beneficiados por ele. Tudo que existe é fruto dele. É fruto do reino de Deus. E nós somos o reino de Deus aqui na terra. Nós somos morada do Altíssimo. Temos que ter essa convicção. Você ser morada do Altíssimo. É algo que a gente não consegue entender, meus irmãos. Mas só precisamos entender. Ele estando dentro de nós, tudo é mais fácil. Tudo é diferente. Tudo é diferente. Precisamos ter essa convicção. Guarde, irmão. Não aceita as mentiras do diabo chegando no seu coração. Você não pode. Você está sendo muito ousado. Você está sendo muito atrevido, querendo se achar o tal. Não, irmãos, é a palavra.
Eu vou repetir, a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e verdadeiro Deus. Deus é quem é o verdadeiro. Se você é vencedor, você é vencedor. Então você é vencedor, irmãos. Se o diabo vem dizer que não tem jeito para essa sua enfermidade, essa é sua não, que não é sua, é do diabo, para essa enfermidade, é mentira, irmãos. Você é sarado. Se o diabo diz, isso é sua sina, viver sofrendo, sofrendo desilusões. É não, irmão, isso é uma mentira do diabo. Chegaram uma vez para minha avó e disseram a ela que tinham jogado uma maldição nela, na família dela. Que ela ia ser como borracha. Alguém sabe o que é borracha? Ela disse que era como borracha de cama de ar. Você tenta esticar, estica, estica, mas volta ao tamanho normal. Ou seja, nunca vai crescer. Eu digo, é mentira, Satanás. É mentira. E não aceite, irmãos, porque não vai ser verdade, a menos que você permita. Não existe legalidade, o Senhor já lhe perdoou. O Senhor já fez você aceito diante dele. Você não precisa se envergonhar como Adão quando cometeu o pecado, se escondendo da presença de Deus, mas você não pode chegar com confiança. Você pode chegar diante de Deus e dizer, Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Toda vez que eu apresento a Ti, Pai, o Senhor me abençoa rápido, Pai. O Senhor tem o desejo de me beneficiar, de me fazer prosperar. Amém? Aleluia. Aleluia. Vamos, vamos lá em abrir em Zacarias 9 para você ver que versículo abençoado. Aleluia. Aleluia. Zacarias, versículo 9, capítulo 9, versículo 12. Eu gostei demais dessa versão na NVI. Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Aleluia. Todos encontraram? Olha que benção. Voltem à sua fortaleza. Voltar à sua fortaleza, irmãos, nós é voltarmos para Deus, que é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Diz, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Amém? Ou seja, se o diabo diz que você não pode, o Senhor diz, você pode. Volte para a fortaleza, volte-se para mim. Ó prisioneiros da esperança, ou seja, nós somos aqueles que creem. Nós somos daqueles que esperam no favor de Deus. E ele diz, e eu restaurarei em dobro tudo aquilo que fez. A Bíblia diz que o Senhor, no lugar da desonra, o Senhor tem dupla honra para a nossa vida. Então entenda, irmãos, saia daqui hoje convicto que Deus quer me abençoar já, agora. Deus quer me fazer promover em todos os meus caminhos, irmãos. Basta que eu coloque Ele. Jesus disse, vós sem mim não podeis fazer nada. Então Deus quer fazer parte de todos os seus caminhos da sua vida. Aí você pode dizer, mas isso não tem nada a ver. Tem, irmãos. Tem. Lhe garanto que isso aí se chama, me desculpe, mas isso aí muitas vezes é orgulho, irmãos. Não permitir que o Senhor faça parte. A Bíblia diz que nós devemos reconhecer o Senhor e Ele endireitará os nossos caminhos. Se você o reconhecer em seus caminhos, Ele endireitará. Ele lhe fará prosperar. Não custa nada, irmãos. É como aquele homem que estava um oficial que estava com lepra, e o profeta disse, mergulha 7 vezes no rio. Ele disse, esse rio ceboso, da minha terra tem um rio bem mais cristalino, as águas são bonitas. Eu estou parafraseando o que ele quis dizer. E o servo dele chegou, mas meu senhor, o que é que lhe custa você mergulhar 7 vezes? O profeta não está mandando? Em outras palavras, você só vai, no pior, você vai sair molhado. Mas muitas vezes, irmãos, é isso que acontece. Deus dá uma palavra de ação para a gente, que nós temos que agir em fé. Você diz, humanamente falando, o que é que isso vai fazer? Não vai fazer humanamente. Mas isso aí é uma ação correspondente que você está crendo. E o Senhor diz, pule 7 vezes, mergulhe 7 vezes, corra 3 vezes ao redor das cadeiras aqui da igreja, e você faz, não vai precisar. Para que isso? Lá em casa tem cadeira mais confortável, eu posso correr na minha esteira, eu posso correr numa quadra, mas por que eu vou ter que correr aqui na frente de todo mundo? Não sei, irmão.
Mas Deus está mandando você dizer que aqui, nesse local improvável que você pensa, é aqui que vai acontecer o seu milagre. Amém? Então não condicione, irmãos. Não crie impedimento, porque esse pode ser o lugar da sua bênção. Oh, glória a Deus. É como Moisés. O lugar menos improvável vai estar no monte. Ele diz, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Ele podia dizer, que conversa. Tem nem uma parede aqui bonita, não tem templo, não tem altar, não tem nada levantado aqui. Para que eu vou fazer isso? Mas não. Se submeteu, irmãos. Atira uma pedra para você, Deus diz, faça disso um altar de adoração. Para que eu vou fazer isso? Faça, irmão. É uma convocação divina. Deus está querendo lhe abençoar. Lembre-se que Deus usa as coisas que não são como as que fossem. Ele usa as coisas simples dessa terra para confundir as sábias. Aí é que o milagre é maravilhoso, irmãos. Uma vez eu recebi no meu trabalho, eu sei que foi uma brincadeira, mas veio uma pedra, me deram uma pedra numa caixa. Eu sei que foi o diabo. Mas você pensa que me entristeceu, irmão? Não. Eu disse, pai, isso aqui vai ser um holocausto para ti. Isso aqui vai ser um lugar de adoração. O diabo lançou para me entristecer. Para me fazer, para me entristecer e para me esquecer do que o Senhor tem prometido para mim. Mas eu vou te adorar, pai, por causa disso. Eu vou lhe render graça. E foi melhor para mim, irmãos, que o diabo queria me parar, mas ele não me parou, pelo contrário, irmãos. Eu continuei. Então eu não sei o que se apresenta na sua vida, mas eu quero lhe dizer que não importa o que se apresenta, faça disso aí um motivo para você glorificar. O diabo fez para lhe entristecer, você vai dizer, ha, 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 agora é que eu me alegro. O diabo mandou aquele recadinho pelo enviado do diabo, mandou o veneno, você diz obrigado, pai, porque nenhum mal me causa o veneno da serpente, pai. Nada, pai. O Senhor me deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e dano nenhum do maligno. Então não faça, irmãos, não aceite, porque você é imune. Você é imune a esse tipo de veneno. Veneno das piadinhas, das indiretas, você é imune a essa peçonha, irmãos. Aleluia! Não deixe isso lhe parar, nem lhe fazer mal. Sorria e diga obrigado, pai, porque eu sei que eu sou em ti. Com ano de novidade de vida. Eu não segundo o conselho dos som. Eu não ando segundo o conselho dos ímpios, mas o meu prazer está na lei do Senhor. E nela eu medito de dia e de noite. Encontre, irmãos. Quer ver o sucesso na sua vida? E cumpra isso que a Bíblia diz. Encontre prazer na lei do Senhor. Se você encontrar, irmãos, você está feito. Aleluia. Você estará feito. Porque ele diz que você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não secam nem murcham, e você terá uma estação própria para frutificar. E tudo que você fizer dará certo. É a Bíblia quem diz. E a Bíblia cumpre-se, irmãos. A Bíblia, tudo que Deus fala, ele vela em cumprir a palavra. Lembre-se, seja todo homem mentiroso e verdadeiro Deus. Verdadeiro Deus. A Bíblia fala de uma mulher que o profeta tinha visitado ela e ele perguntou: o que é que você precisa? Ela disse: eu não tenho falta de nada. Você tem filho? Ela disse: não. E Deus abençoou e deu um filho a ela. Mas de repente o filho dela adoeceu e veio a morrer e ela procurou o profeta. Mas o que eu achei interessante é que as pessoas que se apresentavam a ela no caminho, até ela chegar ao profeta, que perguntava: como vai você? Ela disse: tudo vai bem. Ou seja, quem não pode lhe trazer solução, irmão, não deve saber do seu problema. Amém? Muitas vezes nós passamos por mais problemas porque a gente confessa, derrota demais. Confessa problema. Então só quem pode tomar conhecimento do seu problema é quem tem solução para o seu problema. Amém? Quando ela chegou ao profeta e ela contou o que tinha acontecido, o profeta, como procurou, buscou a Deus e a criança foi ressuscitada naquele mesmo momento. Então entenda isso, irmãos. Se você tem algum problema que se apresentou a você, entra no seu quarto em secreto, a Bíblia diz. Que o seu pai em secreto lhe recompensará. Ele não disse no próximo exercício do ano letivo, no próximo ano ele vai lhe abençoar, não. Não. Ele disse que ele lhe abençoará agora.
Porque Deus ele está querendo momentos, a oportunidade, irmãos, de lhe abençoar. Onde é que está escrito isso? Vamos lá em Isaías 30. Aleluia. 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 Isaías 30, versículo 18. Aleluia. Eu queria chamar o grupo de louvor. Aleluia. Aleluia. Contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. E ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porquanto Yahvé é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele depositam confiança e esperança. Amém? Então ele espera o momento de ser mais uma vez misericordioso contigo. Quando é esse momento? Quando você busca. Senhor, oh Pai, eu estou precisando disso, abençoa, Pai, faz com que chegue essa situação, chegue esse momento na minha vida, Pai. E Ele espera. Ele está esperando você abrir seus lábios e chamar a existência, lançando a palavra dele. Para quê? Para que ele faça acontecer. Porque ele vela em cumprir a palavra dele. E não vai ser diferente, irmãos. Vamos sair daqui convictos que Deus trabalha em nosso favor. Aleluia. Efésios 3:20 diz que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Atua quando? Agora, irmãos. O poder já está em operação na minha vida e na sua vida. Ele está agora atuando. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, o poder está atuando em misericórdia. Por que o poder também não vai atuar em milagre? Vai, irmãos. É o mesmo. É o mesmo poder. Agir em sua vida. Mas para isso a gente precisa crer. Crer que Ele é o Deus de Saliar. Um Deus galardoador. Que gosta de nos presentear com presentes inesperados. Ele quer te abençoar. Ele só está esperando o momento de você poder agir com misericórdia na sua vida. Amém?